Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. Beleza, galera, tudo bem com vocês? A Hora da Música, patrocínio Lei Rubem Braga. A gente tá gravando aqui no Fonte Hub, aqui no prédio da Gazeta. Convidado de hoje, o grande percussionista Edu Scheinbrunn. Falei certo? Scheinbrunn? Falou certíssimo. Esse Scheinbrunn é polonês. Polonês. Caramba, sua família é polonesa? Não, meu pai é polonês. Seu pai. Meu pai veio para o Brasil com 10 anos. Conseguiu escapar Da guerra. da invasão da Polônia, da guerra. O pai dele, meu avô, era um cara muito antenado e conseguiu trazer a família antes. Veio para o Brasil em 1933, trouxe a família em 1937. Porque é uma história boa também. Por que o Brasil? Da onde um polonês... Rapaz... Isso é uma outra história, eu né? acho que já tinha... Eu não sei direito. Na É. verdade, isso é uma boa pergunta que eu preciso saber. Como que entra a música nessa história? Boa pergunta. Minha mãe é cantora. Sua mãe? Minha mãe... Que legal. Minha mãe é cantora lírica, né? Quer dizer, não é mais... Ela ainda continua cantora, naturalmente. Claro. Mas ela não é mais uma cantora profissional. Vamos lá. Porque eu sei que você é percussionista e baterista. Por que baterista? A bateria realmente foi o gatilho, assim, a paixão maior. Eu me apaixonei pela bateria vendo amigos tocando, né? Tinha um amigo na escola. Isso quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Então, assim, eu fui perseguindo a bateria, estudei um pouco de música na ProArte e tal. E também por conta, quando eu entrei para a escola técnica, também por conta de um movimento assim, estudantil que girava em torno da cultura, eu acabei trombando com a Clara Sandrone. Clara Sandrone. E assim, eu já estava estudando um pouco, né, de música, já tinha um contato com a percussão por causa da capoeira, que eu gostava muito. Legal. Então eu tocava pandeiro. Você já tocava o E pandeiro. um pouquinho de berimbau. E assim, comecei a realmente curtir isso, né? E nessa de trombar com a Clara Sandrone, a gente acabou fazendo, antes de ela fazer o trabalho dela como cantora, né, investir na carreira dela,
a gente fez um pequeno grupo chamado Terças e Quintas, que era eu, ela, uma cavaquinista chamada Clarinha, um cantor chamado Caleba e o Carlos Sandrone, de violão. Já era bem brasileiro, né? Já era uma Era música... choro, É. chamava Terças e Quintas, era samba e choro. E essa menina do cavaquinho, a Clarinha, ela me deu assim, porque eu tocava o pandeiro, eu não tinha técnica. Eu meio que sacudia o pandeiro e fazia aquele groove do samba. Aí ela me deu a primeira lição, assim, mais didática, assim, mais consistente, assim, de como é que era a técnica do movimento, assim, Molejo né, do da mão pandeiro. para tocar o choro e o samba, né? Mas depois a Clara resolveu fazer um trabalho dela, né, como cantora, e formou um grupo chamado Bem Baixinho. Inclusive, acho que é o nome do primeiro disco dela. Você chegou a gravar esse disco? Gravamos. Era a época do LP, né? Ah, era um LP. Gravamos um LP. E era valendo? Como é que era as gravações, você lembra? Ou já Rapaz, tinha essa coisa de você não, separar? era multitrack. Era multitrack? Claro, pô, era multitrack. Isso aí já é 80 e pouco, né? O multitrack é década de 60. Porque não tinha tantos multitracks assim, não. Porque, pô, Não, mas já eu, tinha máquinas de fita, de aquelas fita. fitas de 12, de 2 polegadas, né? Era multitrack. Quando você fala multitrack, é 8 canais. Eu não me lembro quantos eram. Eu sei 4 canais. que tinha uma máquina de reverb de mola, assim, Ah, claro. também. Mas aí eu comecei a incluir a bateria, porque a daí gente gravou coisas de bateria nesse disco. E aí eu fui entrando aí mais. já tinha bateria e percussão. Isso, já era assim. Já trabalhava com as duas Já coisas. pandeiro, tinha uma conga para fazer uma coisa ou outra, muitos efeitos e bateria. Queria dar Gravou Ovelha Negra, por exemplo. Ovelha A primeira Negra. música que eu gravei na vida como baterista foi Ovelha Negra, no disco da Clara Sandrone. Vamos dar um salto aí. Você gravou Marisa Monte ao vivo. Isso, e nem é tão distante desse momento, né? Porque eu comecei a ensaiar com a Marisa em 86. Mas por que eu cheguei lá? Eu cheguei lá por causa de um projeto da prefeitura da Rio Arte, que foi feito na Unirio, que era um projeto de oficinas de choro, coral e orquestra. Eu entrei nessa oficina de orquestra. E nessa oficina de orquestra foi criada uma orquestra chamada Orquestra de Música Brasileira, que era dirigida pelo Roberto Inhatali, sobrinho do Radamés. Por essa orquestra passaram assim inúmeros músicos que vieram a se tornar grandes músicos conhecidos, como Oscar Bolão, baterista, Mário Seve, saxofonista, Luiz Coimbra, cello, tinha a Clarinha, que tocava o cavaquinho, um monte de músicos de sopro. E passou por lá, na minha época, o Suzano. O Marco Suzano. Ali, mais ou menos, a gente iniciou um relacionamento, começou a conviver, e a gente, na verdade, tinha um grande círculo de amigos do Rio, de músicos, que se frequentavam e começamos a fazer coisas juntos. E por conta disso, assim, nessa orquestra eu cheguei a fazer bateria, às vezes, e fiz percussão também. E ficava revezando, você e Marcos. Porque... tiveram várias formações. Ah, ok. Várias. O Bolão passou, Marcos Ama, um percussionista importante também, passou por lá. Beto Cases, eu acho que também participou. Então, teve vários momentos essa orquestra. E, enfim, resumindo, por conta disso, o Suzano
que era amigo da Marisa, quando a Marisa resolveu fazer o trabalho solo dela, chamou o Suzano para ele ajudar ela. Ok. E o Suzano me convidou para fazer a A bateria. bateria. Exatamente. Então naquela gravação ao vivo, Sou eu de você bateria tá na e o bateria. Suzano de E o percussão. Suzano tá na percussão. Suzano de Que percussão, gig. isso. Já experimentando coisas assim bastante originais, assim, Não, de arranjos, né, que a gente inventou umas coisas. esse disco tem comida ao vivo. Comida começa com um solo de berimbau, É, cara, começa com um solo de berimbau. sensacional, Ah, cara. a gente fez Ando Meio Desligado É. com uma levada de samba rápido. Isso, usando um tamborim alucinado. E o E como é que pinta essas ideias de arranjo no ensaio? Ah, isso era um clima de ensaio nessa gig aí, era muito solto, cara. Tinha o Ela, de- Nelson ela, Mota que ficava ela ali. dava essa liberdade para. Não, a gente estava junto, É, construindo uma coisa junto. Ela era uma menina de 19 anos, que cara. louco, O verdade. mais experiente que tinha ali era o Ronaldo Diamante, que era o baixista, que já estava na lida já há um tempo. Mas também nem tanto assim. Mas era o cara mais experiente, assim, né? Como músico, já tinha já um entendimento. Eu estava assim, engatinhando, com uma cara Chegando. de pau danada. Gostaria de ter a cara de pau que eu tinha naquela época hoje. Tinha muita cara de pau, cara. Bom, deixa eu. Você tocou com vários artistas assim. Você podia enumerar alguns, cara? Pra Olha, gente dar um salto aí? Lenine, Lenine, você chegou a trabalhar com ele? eu toquei com Lenine como baterista Baterista. antes do Olho de Peixe. Antes. Que. Exatamente, na década de 90, 91, 92, por aí. O Olho de Peixe é dessa época, 92 ou É. 93, eu não sei. E o repertório que eu tocava com Lenine era o repertório do Olho de Já Peixe. tinha aquelas músicas. Que Exatamente. louco. Escrúpulo, Já tinha. aquelas músicas quase todas a gente tocava num outro formato. Outro formato, Aí, outra pegada. com teclado, guitarra, baixo e batera. É, porque o Olho de Peixe ele gravou com o Suzano, Só que é o Suzano. só. Com algumas participações, né? Tem guitarra, tem sax, tem... É aquilo que eu tava falando pra você. Ali, eu gosto muito do Olho de Peixe, então eu começo a conhecer o Suzano ali e começo a conhecer um pandeiro diferenciado ali. O Olho de Peixe é um Então, divisor de águas, assim, é né? verdade, É um cara. momento muito importante, assim, de afirmação de uma linguagem diferente, de caminhos diferentes para a música, Cara. né? E o Lenine tem essa forma de tocar dele, que é meio única, que ele traz um pouco uma levada meio maracatu, meio É um violão muito particular, muito é muito percussivo. percussivo, muito Hum, diferente, né? é. E juntou com Isso, o Suzano, isso ajuda quando você toca junto com ele? Ou não? claro, pô, É. imagina, porque ele já estabelece, Já- já estabelece um ambiente rítmico muito forte, né? Pra Muito você. forte. Porque você, quando tá na bateria lá, ele acaba sendo um percussionista quase, Sim, né? exatamente. Você comentou comigo que você vem pro Espírito Santo junto com o Titãs para fazer um show. O Titãs foi assim, o que aconteceu comigo? Essa relação que eu tive com o Suzano, a partir né, de tudo isso, né, com a Marisa e tal, gravamos o disco em 88. Aí entra a década de 90, eu fico muito próximo, acompanhando um grupo chamado Aquarela Carioca, que era o grupo do Suzano, onde ele começou a fazer as pesquisas e desenvolver essa linguagem, experimentar essa linguagem O nova Suzano era um do padrinho para pandeiro. você lá, né? Foi, É, né? Porque vocês foi, são muito amigos. não posso negar isso, É. né? Principalmente porque pelo que eu vou dizer agora, né? Porque o grupo dele, o Aquarela Carioca, foi convidado pelo Ney Matogrosso para fazer um disco e fazer uma turnê. Foi As Aparências Enganam, Ok. que era Ney Matogrosso e Aquarela Carioca.
Então eles fizeram esse disco e começaram a viajar, não só pelo Brasil, como pelo exterior. Mundo Foram todo. a Montreux, tudo. Ok. Só que pintou uma situação pro Suzano, que eu acho que, não sei, eu acho que ele foi tocar com o Gil. Começou a tocar com o Gil. Aí alguns shows ele não podia fazer do Ney. Aí Encaixava pra você fazer com me o Gil. chamou. Não, me chamou para fazer, Ah, substituir ele no no Ney. Ney. E que era Caramba. assim, a maior roubada. Porque no Ney, o que ele começou a fazer com o pandeiro era assim, ele era o baterista Já do era. grupo, assim. Caramba. Além de ele tocar outros instrumentos exóticos, né, que ele tocava pandeirão, derbaque, berimbau, era tudo muito diferenciado, né, muito alternativo em relação à percussão tradicional, né? Aquele set latino tinha ou essas do coisas. samba tradicional. Era uma coisa, realmente, ele estava trazendo uma Sonoridade. sonoridade totalmente diferente. E não só uma sonoridade. A linguagem rítmica que ele começou a propor É. é muito, uma assinatura muito forte, entendeu? Muito incrível. E ali ele pegava algumas pessoas que ele tinha aquela confiança, né? No caso. Eu estava próximo, né? Eu estava próximo Mas tocava, né? e já tocava pandeiro, mas não do jeito dele. Ele Ah, é? ainda não tinha Aquele. experimentado aquilo. Eu estava só vendo o que estava acontecendo. Aliás, o Suzano foi o primeiro que botou um microfone preso no pandeiro. É. Foi das etapas para chegar no som que ele chegou Todo no especial pandeiro. aquele pandeiro, porque, né? Ele microfonava o pandeiro e o pandeiro virava. Foi a orquestra. microfonação junto com a mudança de afinação. É isso aí. E uma proposta técnica Um também. pandeiro mais leve também, né? Não é? Oi? Um pandeiro mais leve, mais. Cara, o pandeiro dele não era leve, não. Não. O pandeiro dele era um pandeiro Normal, tradicional de tradicional. samba, como é até hoje. É lógico que atualmente os luthiers eles passaram a procurar fazer um pandeiro leve, porque não tem sentido você ter um pandeiro pesado. Para quê? Né? O que garante o som do pandeiro são as platinelas, a qualidade das platinelas e um bom couro. Não precisa ter um mega aro de madeira, pesando não sei quantos quilos. Mas, enfim, ele jogou essa batata quente na minha mão, de substituir ele, e aí eu não pude recusar. E aí eu realmente precisei aprender e ir fundo na técnica que ele naquele momento ali você estava sentou propondo. E, de certa maneira, a partir desse momento, eu passei a ser aquele cara que começou a substituir o Suzano. Porque depois do Ney, ele acabou saindo do Gil e passou a bola do Gil para mim. no acústico do Gil, né? Isso. Caramba, Nesse meio tempo, sensacional. Nesse meio tempo, também acabei chegando próximo da Zizi Posse. Porque a Zizi tinha um trabalho, acho que foi um disco que ela gravou também com Suzano, Luiz Coimbra, e um outro percussionista de São Paulo, um pianista. Deixa eu só pôr uma aspa. Você sabe que aquela música Santo Antônio, sabe, que o Casaca gravou, que tem uma rabeca tocando pararira. Foi o Luiz? Foi o Luiz. O Luiz gostava de tocar umas rabecas. Que ele tava com a rabeca no carro e falou assim, deixa eu dar uma canja aí. Eu disse, pega a rabeca lá. A gente tava gravando no estúdio do Alceu. Ai, caraca. Aí pintou o negócio dos Titãs, que nem foi um bastão que ele passou para mim, na verdade. Ele gravou, mas não ia fazer a turnê, eles estavam precisando de um percussionista. No Titã, eu me ofereci. Qual era o CD do Titã, você lembra? Foi o primeiro acústico. Ah, foi o acústico. O acústico 1 dos Titãs. Que legal, cara. Foi o acústico 1. Então, quando você vem pra cá, você vem nesse acústico. Foi no acústico 1. A gente tocou no Álvares. Caramba. Ficamos hospedados ali no centro da praia. E tava quase o Titãs todo ainda nessa época. Essa época só eu acho que o Arnaldo que não tava. O Arnaldo não tava. Tava todo mundo, menos o Arnaldo. Todo mundo. E nessa época aí viajava com toda aquela estrutura para poder...
um grupo enorme. Enorme, então, né, Não, nessa... inclusive tinha 3 ônibus. Tinha um ônibus deles, tinha um ônibus da técnica e tinha um ônibus do grupo de Caramba! apoio dos músicos. Era uma doideira. Aquilo ali foi Deixa eu andar. Você chegou no Espírito Santo para morar no Espírito Santo? Que época? em 2003. 2003? 2003. Você vem com... Porque eu estava perguntando para você se você tinha vindo com o Benevenuto. Porque Não, eu... não, Você acabou... eu vim, na verdade, meio que esse processo meu de substituir, de entrar no mercado de trabalho dessa maneira e tal, chegou uma hora que eu fiquei assim, pô, quem, quem sou eu? Mas você viu um mercado no Espírito Santo? Porque você chega no momento que o Não, mercado... foi um mergulho No no escuro. desconhecido, completamente. A única coisa que tinha era o fato de, de ter o Benevenuto, que era casado com a minha cunhada, com a Alza, com quem a gente já estava pensando em fazer um projeto de uma escola, alguma coisa assim. E eu já tinha vindo aqui antes, né, em 2000, 2001, a gente veio conhecer a cidade e tal, gostou pra caramba. E... Mas eu não tinha nada. A única coisa que eu Planejado, tinha era assim. assim, acreditando que eu ainda ia continuar trabalhando no Rio, E era né? perto, né? Vamos lá. Tava com a Zizi Posse ainda. Porque o conhecimento que eu tenho, na verdade, com o Edu Chaibrum, Ah, é pandeiro. Depois que eu descobri que você era baterista. E agora eu estou descobrindo que, pô, você tem muita coisa tocando bateria, gravado com bateria, tem. né? Não é, na verdade, tem uma... Assim, eu tenho bastante coisa. Porque você acabou indo pro lado da percussão, mas acabou ficando uma bateria meio percussiva, ficou Eu acabei é, né? utilizando isso, Com uma bateria É meio porque, personalizada. bicho, eu sou muito geminiano mesmo, assim, que eu sou capaz de fazer muitas coisas e eu até cobro isso de mim atualmente e não fui fundo, assim, Pra poder... em nada, eu não sou um especialista, assim, pô. Então, assim, eu não fui aquele cara que se dedicou à bateria e se transformou num baterista virtuoso ou realmente escolheu a bateria para né, para ser o instrumento principal. E também nenhum outro instrumento se transformou. O pandeiro faz parte disso. Eu Talvez acho, seja o que eu acho que tenho mais. eu acho que não sei, mas o pandeiro acabou sendo um pouco o instrumento que você É, tem uma personalidade ali. e é muito ligado a essa história toda aí, né? É, a Anterior, história do Suzano a também, né? sonoridade, um tipo de linguagem, né? Deixa eu falar um pouco de Instagram, para encontrar o Edu Chaibrum no Instagram. É o @Chainbrum. Arroba... Só que o Chainbrum é difícil, né? Tem que ter um tutorial para falar, para escrever e para falar. Edu Chaibrum, como que se escreve Chaibrum? É S de Silvia, Z de Zorro, A, J, N de Naomi, B de Bola, R, U, M de Maria. Chaimbru. Chainbrum. Brum. O SZ tem som de CH e o J tem som de I. É, lá na Polônia. Você fala polonês? Falo não. Você, Falo não. Nem meu pai você fala. já deu uma estudada em música polonesa para ver se tem alguma? Não, não. Não. Queria agradecer muito a presença, cara. Pô, Pô, sensacional. uma hora não deu pra nada, pô. A gente começa a Porra, falar aqui, não é para porque eu mais. sou velho, né, bicho? Eu tenho Não é não, 65 cara. e comecei. É muita história, cara, né? Eu nem comecei muito novo, né? Eu comecei já meio velhinho. Não, mas, pô, mas é muita história. É legal, cara, porque eu acho que tem algumas pessoas aqui no estado aqui que estão vivendo aqui e tem umas histórias gigantes e a galera não conhece. É. É legal.
Muito legal. Obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço. Pô, Fiquei feliz de participar. sensacional. Vou querer o segundo capítulo. Vamos marcar pro próximo aí, Chaibru parte 2. A hora da música. Beijo nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.